aquele pastor que ele possa orar e possa abençoar ele. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde da igreja da Santa e Gloriosa Parte do Senhor, amém? Amém. É motivo de muita alegria estar aqui nessa casa pela segunda vez. Pela primeira vez eu vim acompanhando meu pastor. Aí veio ministrar a palavra. E grande é a responsabilidade, meu pastor. Pregar depois do seu pastor é complicado, né, pastor? Desde já trago um abraço do meu pastor, da minha pastora. E minha esposa hoje não pode estar comigo porque somos pais de 10 filhos. E ela teve que sair do trabalho e ir para casa para cuidar das crianças. Mas eu trago um abraço da minha esposa e na próxima vez, se assim Deus permitir, nós voltarmos, eu creio que ela estará conosco aqui glorificando a Deus. Amém? Glória a Deus. Você pode abrir lá no tema da campanha. Depois que você abrir no tema da campanha, você abre a sua Bíblia lá em João 21. Amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pregador, meu pastor que passou aqui, quebrou tudo, né? Debaixo da graça de Deus. Eu sou aqui só para trazer uma mensagem de Deus para mim e para a tua vida, amém? Eu sou assim devagarzinho, mesmo na segunda-feira, os irmãos veio bradando, mas eu sou assim devagar, sou igual o carro velho. Eu vou esquentando e Deus vai usando e a gente vai dando glória, amém? Você abre na campanha lá no livro de Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 3. E em seguida você deixa a sua Bíblia aberta lá em João 21, amém? Deus é bom a todo tempo, irmãos. Desde o momento que eu cheguei por essas portas, eu estou escutando. Deus, Ele não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu da tua família. Foi louvado aqui, pastor, Deus do impossível. Ele continua fazendo milagre, porque aleluia. Livro de Jonas, capítulo de número 1, versículo 3, vai dizer assim. A minha tradução é um pouquinho diferente dos irmãos. Entrando Jonas, decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis. Isto é Jaspe. Deixa eu abrir aqui no celular, para ficar melhor para acompanharmos juntos. E essa letra aqui é um pouco pequena. Eu não gosto muito de ficar abrindo no celular não, porque é complicado, né, irmãos? Mas vamos lá. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jaspe, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Agora abra sua Bíblia, lá no Evangelho, segundo escreveu João, aleluia, capítulo de número 21, perdão, capítulo de número 20, desculpa, aleluia, glórias a Deus. Que vai dizer assim: e chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas, os discípulos, com medo de Judas, se tinham ajuntado. Perdão, irmãos. Aleluia. O Deus Santo de Israel. O celular está aqui, eu tinha marcado aqui tudo direitinho. Deus Santo da glória. Deus Santo Jesus. Deus poderoso e fiel.
Santo Jesus. Perdão, irmãos. João 21, desculpe. João 21, versículo 17. Peço perdão aos irmãos. E outra vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus lhe confiou: pastorei as minhas ovelhas. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jonas, você pode fazer um fundo em nome de Jesus? Isso. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jonas, ele recebe um comando do céu. E o comando do céu é: vai a Nínive e pregue para aquele povo, porque o que eles estão fazendo não está me agradando, não está cheirando bem as minhas narinas. Só que agora Jonas, ele vai tomar uma atitude. Que atitude é essa? A atitude de Jonas é: eu não vou. Mas por que eu não vou? Porque como eu vou pregar salvação para quem me deu a vida toda me afligindo? Como eu vou pregar salvação para aquele que a todo tempo me atormenta? Eu não vou, eu não faço e eu não quero. Porque a realidade humana é essa: aquele que me faz mal, eu também quero mal. Aquele que quer me amaldiçoar, eu também quero amaldiçoar. Essa é a realidade da sociedade. Mas quando Jonas, ele bota no seu coração e não querer, ele vai fugir do chamado. E aqui eu abro a primeira parêntese para mim, para a tua vida. O que tu tem feito com o teu chamado? O que tu tem feito com aquilo que Deus colocou na tua mão? O que você tem apresentado a Deus com as ferramentas que Ele tem te dado? Porque muito fácil é eu orar pelaquele que me agrada. Muito fácil é eu orar pelaquele que me faz a bondade. Muito fácil é eu orar pelaquele que sempre está do meu lado. Agora difícil é você orar pelaquele que te calunia. Difícil é você orar pelaquele que te bate. Difícil é você orar pelaquele que só quer o teu mal. Então a mente de Jonas, ela dá reviravolta. E eu entendo Jonas porque Jonas é de uma linhagem profética. Repita comigo: profética. O seu pai, Abiatar, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, ele era profeta. E ele viveu o pior período de profeta da Bíblia, que foi na época do rei Jeroboão II, se eu não me engano. E a palavra vai dizer que nesse período, esse mesmo povo ia afligir Israel. Aí eu vou abrir um parênteses na tua cabeça, tu vai começar a entender o que Deus quer falar comigo. Sabe por quê, pastor? Muitas das vezes os nossos filhos não querem ficar na igreja, porque a vida toda eles cresceram falando: a irmã me afronta, o irmão me persegue, o fulano fala isso na igreja, a ciclana fala isso na igreja. Aí os nossos filhos crescem, pastor, dentro da igreja revoltado. Por quê? Uma coisa é crescer sendo abençoado, outra coisa é você crescer debaixo de perseguição. Mas eu quero profetizar sobre a minha e sobre a tua vida: não tem perseguição que vai parar o teu chamado, não tem calúnia que vai parar teu ministério. Deixa eu te falar um negócio, Jonas, se prepara, não adianta tu se esconder. Sabe por quê? O chamado já foi proposto sobre a tua vida. A descendência de profeta não vai parar em você, ela tem que continuar. Só que Jonas não quer ir. Quer ver? Se a fofoqueira da tua rua bater na tua casa,
para tu ir lá orar. Eu duvido que tu vai, 3 horas da manhã. Se o macumbeiro da tua rua bater na tua porta, irmão, o negócio vai estreitou. 3 horas da manhã. Olha, a gente vai até lá, mas eu tenho que falar com o pastor primeiro. Está fugindo do teu chamado. Meu Deus. Aí você vai entender porque eu vou lá em João capítulo 21, versículo 16, 17, 18. Só que agora, repita comigo, Jonas, ele foge do chamado. Interessante que a Bíblia relata, pastor, que todos aqueles que fugiram de um grande chamado, Deus foi atrás. Elias, no Monte Carmelo, a maior pregação do Velho Testamento, 700 profetas de Baal gritando em cima do monte. E Elias, deixa eles, vai vocês primeiro, para não falar que eu estou fazendo algo ao contrário. Só que interessante era para mim, os profetas de Baal, eles tinham macete. Repita comigo, profeta maceteiro. Não, repita comigo, profeta maceteiro. E que profeta é esse, pastor? O ritual de Baal era o seguinte: eles ficavam dançando e ficavam adorando. Enquanto as pessoas eram envolvidas pelaquela música, vinha alguém por detrás do altar de Baal e começava a soprar vento. Então quem via o vento não via o vento assoprando por detrás, mas via o fogo subindo. Tem gente pensando que é fogo de Deus, tem gente pensando que é unção de Deus, mas é unção de Baal, hein? Profeta maceteiro, aonde tem presença de Deus não entra. Profeta maceteiro, onde tem a casa de Deus, sabe por quê? O fogo de Deus não vem de baixo, o fogo de Deus vem de cima. Cadê você que é adorador? Cadê você que clama esse fogo? É que vem do alto, Elias. Aqui não tem profeta maceteiro, não. Ele desfaz o altar. Ele faz o seguinte: agora eu vou restaurar. Repita comigo, restaurar. Restaurando o altar, pastor. Olha o que ele vai fazer: taca água. Eu vou repetir: o altar estava restaurado. Agora ele fala: taca água. O povo taca água a primeira vez, ele fala: não é suficiente. Taca água de novo. E tacando água de novo, ele olha, continua atacando água. Sabe por quê? O meu Deus não é o Deus de macete. O meu Deus é o Deus de paz. O meu Deus é o Deus que tudo pode. O meu Deus é o Deus que quebra a cadeia. Quando ele chega, a muralha cai. Quando ele chega, o céu enxerga. Quando ele chega, o mundo fala. Quando ele chega, o paralítico se coloca de pé. Só que agora, com Elias é diferente. Repita, com Elias é diferente. Não tem música, não tem batuque, não tem dança. Repita comigo: não tem música, não tem batuque e não tem dança. Pergunta: o que tem, pastor? Não, ele pergunta para o que tem, pastor? Tem um homem de joelho e clamando ao Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, manda fogo do céu para que esse povo reconheça que só o Senhor é Deus. Aí não tinha nada para enganar ninguém. O que tinha? O poder de Deus descendo, o poder de Deus descendo. Tem poder de Deus descendo sobre a tua vida, tem poder de Deus descendo sobre a tua casa. Aí o teu ministério não vai parar, Elias. O teu ministério não vai parar, Elias. Deus está falando: enquanto você está clamando, está descendo fogo. Enquanto você está orando, está descendo fogo. Enquanto você está de joelho na minha dependência, tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo. Cadê você que é o crente que vagaraia, na Júlia? Ele mandou me a séria. Tem fogo de Deus descendo nesse lugar. Meu Deus. Só que com Jonas, pastor Marcelo, ao contrário. Jonas está magoado. Repita comigo: magoado. E quem tem mágoa é horrível, pastor. A pessoa magoada é terrível.
Quer ver? Me fala, pastor Paulo. A pessoa magoada, ela ri para você, ela aperta a tua mão, mas quando tu vira as costas, ela quer teu mal, ela quer a tua desgraça, ela quer a tua ruína. Assim nós vamos. O crente da atualidade: eu não perdoo, eu não oro, eu não faço, eu não reconheço, não estou nem aí. Mas eu tenho a palavra para você, Jonas: se tu continuar desse jeito, tu vai morrer. Qual é a campanha? E a quarta-feira do quê? Responsabilidade é tua. Responsabilidade é tua. Só que Jonas, ele era filho de profeta. E filho de profeta, pastor, tinha que ser o quê? Tinha que ser o quê? Não tem como tu fugir do teu chamado. Jonas, eu sei que você não quer. Eu sei que você está magoado. Mas deixa eu te explicar um negócio, Jonas. Crente mimado comigo não tem jeito. Ou tu vai em Nínive, ou vou ter que encontrar contigo no meio do caminho. Só que encontrar com ele no meio do caminho tem duas maneiras: ou ele te joga no mar, ou tu cai no cavalo. Não tem como fugir. Ele vai atrás de você. Mas ele vai falar: se eu for subir ao alto monte onde você está, e se eu descer ao mais profundo mar, lá tu me estaria. Só que Jonas, ele não entende. Porque aquele que nunca viveu o amor não tem como amar, pastor. Eu vou repetir isso aqui, em verdade bem é. Aquele que nunca viveu o amor não tem como amar. É só você ver alguém que vem com relacionamento frustrado, pastor. Jesus, aleluia, me perdoa, meu Deus, aleluia. É só você ver quem vem com relacionamento frustrado. Ele não consegue amar outra pessoa porque tem mágoa. Tem coisa dentro dessa pessoa que não consegue perdoar. Tem coisas dentro dela, pastor, que não consegue ser liberado. Deus está falando: está doendo, mas eu vou curar pessoas aqui hoje. Irmão, você não sabe a luta que foi para me chegar nesse lugar. O meu joelho começou a doer, o meu sapato sumiu, o meu telefone quebrou, mas eu falei: Senhor, nem que eu chegue lá apenas eu vou chegar lá. Porque quando Deus quer falar, o inimigo quer sempre botar o empecilho. Mas hoje ele causa terra na minha e na tua vida. Só que nós lemos lá em João 21 sobre Pedro, filho de Jonas. Pedro, filho de... Que isso, pastor? Pedro era filho de Jonas. Os historiadores vão dizer que Pedro era filho de Jonas. Por que eu fui ler em Pedro? Porque a genética, ela é terrível. Pedro, ele era impossível. Pedro, ele guardava rancor. E Pedro não sabia o que era amar. Pedro vivia a paixão de Cristo, não o amor de Cristo. Quando Cristo se apresenta para os 12 na beira da praia, era mais um dia de frustração. Repita comigo: frustração. A palavra vai dizer que eles entraram ao mar, porque Pedro, ele tinha desistido do seu chamado. E quando a gente desiste do nosso chamado, é normal a gente voltar a fazer as práticas que a gente faz. Sim. Interessante é que Pedro, ele volta a pescar, pastor. Ele volta a cometer as mesmas práticas.
É só você reparar. Aquele que cheirava, volta a cheirar. Aquele que fumava, volta a fumar. Aquele que bebia, volta a beber. Aquele que se prostituía, volta a se prostituir. Por quê? Quando você abandona o teu chamado, larga Jesus, você volta a fazer as velhas práticas. Só que, quando Pedro volta a fazer as velhas práticas, ele não volta sozinho. Repita comigo, ele não volta sozinho. Se você cair, a tua casa cai contigo. Se você parar, a tua casa para contigo. Se você deixar o teu chamado, a tua casa deixa o chamado contigo. Hoje a responsabilidade está nas tuas mãos. Pedro é exemplo, pastor. Aleluia. Pedro, sobre ti edificarei a minha. Quando Deus te chamou, falou o que contigo? Se coloca de pé, homem. Se coloca de pé, mulher. Porque através de ti salvarei a tua casa. E tu está pensando em parar. Tu está pensando em desistir. Tu está pensando em abandonar. Tu está pensando que a calúnia vai te matar. Mas não está falando, sou eu contigo. E qual a decisão que tu vai tomar hoje? Tu vai me abandonar? Ou tu vai seguir o propósito? A decisão é tua. Só que, quando Pedro, ele toma essa decisão, a palavra vai dizer que todos o acompanham. E entrando no mar, passando a noite toda, eles não pescam nada. Porque uma coisa é estar fazendo algo na presença de Jesus. Outra coisa é você estar fazendo algo sem a presença de Jesus. Pedro, ele já tinha experimentado isso uma vez. O primeiro encontro de Pedro com Jesus foi na beira da praia. E na beira da praia ele tinha passado a noite toda pescando, não tinha pescado nada. E Jesus vai falar para ele, olha só, vamos fazer o seguinte, me empresta o teu barco. E depois de Pedro ter emprestado o seu barco, Jesus vai fazer o sermão. E depois vai falar para Pedro, agora tu entra no barco. Só que tu não vai ficar aqui no raso não. Vai mais fundo e lança a rede. Você quer viver o extraordinário com Deus, mas não quer deixar Ele guiar o teu barco. Você quer viver o sobrenatural de Deus, mas não quer deixar Ele no controle de nada. Ô Pedro, Ele te conhece. Ô Jonas, não adianta fugir do teu chamado. Só que a palavra vai dizer que Jesus, ele aparece na beira da praia. Ele vai dar um grito, tem algo de comer. Só que Pedro, ele não reconhece a palavra do mestre. Mas João vai falar para ele assim, ó, Pedro, quem nos chama é Jesus. Só que interessante é o seguinte, aquele que deixa o propósito, ele tem que fazer uma coisa para poder encontrar com o mestre. Olha o que a palavra vai dizer, pastor. Que ele mergulha. Ele mergulha. Então mergulha hoje. Mergulha hoje que ele está de braços abertos te esperando. Mergulha hoje porque quando tu chegar na beira da praia, tem pão, tem peixe e tem água. É Deus falando, o que eu propus sobre a tua vida não pode parar. Tem pessoas que dependem de você, Jonas. Tem pessoas que dependem de você, Pedro. E a palavra vai dizer que Jesus chama Pedro no particular e vai perguntar para ele assim, ó, Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Depois de muito tempo eu fui entender, se filho de Jonas tu me amas. Sabe por quê? A tua avó podia ser crente, a tua mãe parou no meio do caminho, mas Jesus olhou para você e falou assim, olha,
Você, eu conheço da onde tu veio. E com você é diferente. Você não vai parar no meio do caminho. A tua mãe pode ter parado, o teu pai pode ter parado, a tua irmã pode ter parado, mas você não vai parar. Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Ele vai falar: sim, Senhor, te amo. E Jesus vai perguntar pela terceira vez: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Olha o que ele vai falar agora: Senhor, tu a sabes. É ele falando assim: Senhor, tu sabia que eu ia te trair. Senhor, tu sabia que eu ia te negar. Senhor, tu sabia que a qualquer momento eu ia meter o pé, porque até hoje eu vivia como apaixonado. E tem gente dentro da igreja andando com Jesus, vivendo como apaixonado. Como assim, pastor? Paixão é diferente de amor. A paixão é derivada de um relacionamento de troca. Se eu te dou uma coisa, você fica comigo. Mas quando eu deixo de te agradar ou de te dar algo, a pessoa mete o... É devagarzinho mesmo. Hoje é a noite da responsabilidade. E tem gente dentro da igreja vivendo apaixonado. Entra na casa do Senhor, não fala com o irmão. Passa na rua, não fala com o irmão. Usa o WhatsApp para fazer fofoca. Mas no primeiro domingo do mês, ele vem para a Santa Ceia. Ela vem para a Santa Ceia com o peito estufado, entrando. Hoje é dia de ceiar. Hoje é dia de ter comunhão. Ei, para de viver você apaixonado. O tempo tu faz porque Jesus está te abençoando. Mas quando Jesus não fala nada, tu quer sair da igreja. Ai, é muita prova, para com isso. Deus está falando: hoje a responsabilidade está na tua mão. Só que tem gente que é assim. Mas eu creio que isso acontece só em Coelho Neto, pastor. Aqui não. Aqui tem pessoas que vivem a paixão. Aí você vai entender, pastor, porque Jesus pergunta para Pedro se Pedro amava. Porque para viver o evangelho não pode ser na paixão, tem que ser no amor. O amor tudo suporta. O amor tudo supera. O amor é assim, ó. A fofoqueira bateu na tua porta. Tu sabe que ela fala que você não entra aqui, amada. Vem cá que eu vou orar para você. Senhor, repreende esse demônio que está sobre a vida dessa mulher. Essa fofoqueira vai se converter. Ela vai dar testemunho do teu nome. Sabe aquele cativozeiro da tua rua? Ele bater na tua casa, você fala: não pode entrar aqui. Tem um cafezinho, tu orar. Ele entra assim: quantas obras de feitiçaria eu fiz contra a vida dessa mulher. Mas um dia eu entrei na casa dela e ela me tratou com tanto amor, com tanto carinho, que eu falei: que Deus é esse que essa mulher serve. E me deu curiosidade. Eu fui um dia na igreja e Jesus entrou e penetrou, e o amor de Jesus me salvou. Eu larguei tudo. Isso é amor. Era Jesus falando para Pedro. E aqui eu observo: Pedro, o teu avô, ele foi bem. No período da guerra, ele não me largou. No período da guerra, eu usei teu avô como profeta. Mas quando Pedro, eu fui usar teu pai, o teu pai estava tão amargurado, o teu pai estava tão entristecido, que ele largou o chamado. E hoje em dia, tem muito crente, posso falar, pastor, que vai morrer dentro da igreja. Sabe por quê? Está dentro da igreja e não perdoa. Está dentro da igreja e está com o coração endurecido. Não adianta vir para a igreja louvar a Deus com o teu coração endurecido, igreja. Não adianta não. Oh, sabe o que vai acontecer? Se Jesus voltar hoje, tu vai ficar na terra. Só que hoje em dia é tanto emocionalismo. Ai, paizinho. Mas quando eu estava falando, eu dei ela, o estudo dela.
Olha o terno dele. Olha como é o perfume dela é cheiroso, meu, não é? Olha o cabelo dela, como é que é, não é? Para com isso. Jesus conhece o teu pensamento. Ele sabe quem adora de verdade e quem adora de mentira. Os olhos dele são como chama de fogo, e os seus pés são como latão reluzente, e por ele nada passa despercebido. Mas pastor, para você não ele fala isso. Não é não, irmãos. Aqui quem está falando é um escadoblecista, que era empresário, tinha tudo, mas o diabo me tirou tudo. Tudo que ele me deu, ele me tirou. Eu tocava em pagode que hoje são renomados aí na mídia. Ele me tirou tudo. Eu fui parar no fundo do poço, fui morar num porão com 10 crianças. A minha filha dormia abraçada com um rato, pensando que era um ursinho de pelúcia. A gente queria comer, não tinha o que comer. E aqueles que estavam dentro da igreja, que era para ajudar, não ajudar, só desdenhar, ria da nossa cara. A gente ia rasgado, mas não parava de adorar a Deus. Um certo dia, eu estava dentro da minha casa, eu falei: Senhor, eu não quero mais, porque a minha vida não te louva. Eu não traí minha esposa, eu não pequei, não adulterei, não fiz nada não, Senhor. Eu só quero ficar sentado no banco, porque para mim não dá mais. Porque tudo que a gente tinha, pastor, a gente perdeu. A chuva entrou no porão e acabou com tudo que tinha. Época de frio, os meus filhos se cobriam com o terno da igreja. Época de frio, a minha esposa pegava a cortina e cobria os menores. Eu falei: se eu não aguento, eu não aguento mais viver essa situação. Eu não aguento mais viver seu próprio. Que chamado é esse? É um chamado de dor. É um chamado que tu me tirou da alegria para trazer para a tristeza. E quando eu falei isso, o Espírito Santo me lembrou de uma palavra: e eis que tirei o meu povo do Egito para me adorar no deserto. No deserto. Eu falei: Jesus, eu já entendi. Então eu tenho que parar de reclamar para poder te adorar. Eu tenho que parar de reclamar para poder glorificar o meu nome. Quando eu comecei a fazer isso, pastor, Deus começou a abrir uma porta de emprego. E nessa porta de emprego, Deus foi mudando a nossa história, foi mudando o nosso cativeiro. E vamos indo, Deus foi restaurando. Nós saímos do porão, fomos morar numa casa, glória a Deus, aleluia. E ali a gente glorificava, a casa não tinha nada. A televisão era de 16, era 20, não sei, não lembro. Acho que era 24, um negocinho assim pequenininho. As crianças ficavam assim, tudo amontoado na televisão, mas dando glória. Por quê? Porque a gente não tinha nada. Então o pouco que a gente tinha, a gente glorificava a Deus. Mas hoje em dia, tem um bando de crentes que tem tudo. Tem um marido bom, tem uma esposa boa, mas só vive reclamando. Ai, que homem nojento, que mulher nojenta. Eu chamo para ir para a igreja, não vem. Tomar cuidado, hein? Se tu largar, irmão pega. Toma cuidado, se tu largar, irmão pega, tá? Ele não dá na sua. Eu estou debaixo da autoridade aqui, irmão. Pô, fica tu ligado na torre de vigilância. Aí tem um emprego abençoado, trabalha de 7 às 4. Eu não aguento mais aquele lugar. Trabalha de segunda a sexta. Eu não aguento mais aquele lugar. Ai, que perseguição, meu Deus. Que lugar é aquele atribulado? Ele trabalha de 7 da manhã às 4 da tarde.
reclamando. Aí quando sai do emprego, vai falar: meu Deus, a porta fechou, pastor, me ajuda. Deus fechou a porta, pastor, não sei o que está acontecendo. E arrependimento, eu pedi para sair agora. Eu pedi para sair, agora não tem como voltar. Tem muita gente reclamando com a barriga cheia. Aí depois, quando Deus bota na prova, vai falar que é o diabo. Quem botou Jonas na prova foi o diabo? Foi o diabo? Foi Deus, sabe por quê? Crente desobediente fica na prova com Deus. E quer ver o que me irrita, pastor? Tem um monte de profeta de Baal, falo mesmo que não tem esse negócio comigo. Se o pastor não quiser me convidar mais aqui, amém, glorifica a Deus. Porque tem um monte de profeta que tem um monte de profetado. A pessoa está errada, a pessoa é adúltera, a pessoa é mentirosa, a pessoa é cara, mas está falando: Deus vai te honrar, Deus vai te levar, Deus não vai fazer nada, irmão. Deus não abençoa quem está errado. Oh, e prova. A arca estava na casa de Abinadab 30 anos. 30 anos a arca ficou lá e não aconteceu nada. Aí Davi teve a ideia: opa, não posso reinar se a presença de Deus não estiver comigo. Eu não vou nem entrar na história da era, não, já vou pular direto. Davi pega a arca e no meio do caminho acontece uma tragédia. E a arca chega na casa de Obed-Edom. Repita comigo: Obed-Edom. Certinho. Estava no deserto, mas estava certinho. Estava no deserto, mas estava posicionado. Estava no deserto, mas estava adorando. Não tinha nada, estava adorando. Não tinha gado, mas estava adorando. Não tinha dinheiro, mas estava adorando. Não tinha provisão, mas estava adorando. Quando a presença chegou, em 3 meses, tudo que tinha na casa de Obed-Edom prosperou. Deus abençoa quem está errado, pastor? Abençoa não, irmão. Então, quando você receber a profecia, auto se analisa: eu estou na posição? É de Deus. Se não tiver, irmão, por gentileza, não vou te vergonhar não. Você pode sentar um pouquinho, porque isso é da carne. É a quarta-feira do posicionar. O que te liberta é o que te confronta. Não quer massagear o teu ego, não. Porque hoje em dia está um tal de massagear ego. Não, que Deus vai te dar a casa, Deus vai te dar o carro, a porta de emprego, mas tu não trabalha. Tu não ajuda ali dentro da tua casa, tu quer ter emprego. Tu não ajuda dentro da tua casa, tu não ajuda tua mãe, tu não ajuda teu pai. Tu acorda meio-dia, tu acorda 11 horas, aí tu quer ter emprego. É assim, irmãos. Aí você olha o pastor e fala assim: eu quero ter a unção do pastor. Eu quero ser usado igual o pastor. Tu tem a bagagem de suportar o que esse homem já suportou? Porra. Muita gente quer ser Pedro, mas não quer passar a pressão que Pedro passou. Muita gente quer ser Paulo, mas só quer pregar no palácio. Só quer pregar onde tem multidão. E chega, né, pastor, com anel. Irmão, perdão que eu estou sem aliança, porque eu perdi a aliança e não tive dinheiro para comprar outra ainda. Mas para honra e glória do Senhor, eu tenho vida no altar. Aí ele chega com aquele anelzão todo pompudo. Aí ele vem aqui para aramaico, para hebraico, para judaico, e fala e roda, profetiza, mas quando sai ali fora, ai, irmãos, hoje é a quarta-feira do posicionamento. E a pergunta que eu faço para a igreja é essa: você quer ser Jonas? Depois de Deus te usar, porque Deus tem que usar alguém, e você morrer na beira do caminho? Ou tu quer ser Pedro hoje
e confessar que Ele é o suficiente na tua vida. Que sem Ele você não tem como fazer nada. Que sem Ele não tem como você avançar. Mas pastor, eu pequei, eu errei. Às vezes na minha casa a tribulação é tão grande que eu falo uma língua estranha mesmo. Mas não sai na boca não, pastor, sai no pensamento. Deus te conhece, Pedro. Deus, Ele conta com você. Só que a decisão é sua. Você quer continuar sendo Jonas? Ou você quer ser Pedro? Com a permissão do pastor, você que nessa noite entendeu e quer ser Pedro, vem aqui na frente que nós vamos estar orando por você. Ah, pastor, não está falando que eu estou em pecado, não. Eu só estou falando para você se fortalecer com Deus, só isso. Ah, pastor, se você está me acusando, não. Eu estou aqui para te ajudar a juntos irmos para o céu. Cada um aqui sabe, irmãos, o que necessita. Cada um aqui sabe o que tem que ser transformado. Pedro sabia que o coração dele precisava ser transformado para ele viver o que a palavra Jesus propôs sobre a vida dele. Não tem como, igreja, avançar com mágoa no coração. Não tem como avançar com rancor. Não tem como avançar com mentira. Não tem como avançar cocheando os pensamentos. E eu vou perguntar de novo porque Deus está falando. Você quer continuar como Jonas? Ou você quer avançar como Pedro? Vem aqui na frente. Aleluia. Se não tem ninguém, que Deus continue falando no coração dos irmãos. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.